Sejam bem-vindos ao canal Animes da Graça. Hoje iremos responder a seguinte pergunta: por que Davi pecou ao contar o povo de Deus? Davi pecou quando decidiu contar o povo de Israel, e essa história está na Bíblia em 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Existem algumas maneiras de entender por que isso foi um erro. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre isso? Em 2 Samuel 24, versículo 1, a Bíblia fala que Deus ficou irado com Israel e incitou Davi a contar o povo. Já na 1 Crônicas 21, versículo 1, o texto diz que Satanás foi quem fez Davi querer contar o povo. Parece confuso, né? Mas basicamente uma parte mostra Deus permitindo que isso aconteça, enquanto na outra mostra Satanás tentando Davi diretamente. Segundo, por que foi pecado? O problema é que, ao contar o povo, Davi estava confiando mais nos números do exército dele do que na proteção de Deus. Israel era o povo de Deus, e a força deles vinha do Senhor, não do tamanho do exército. Ao fazer o censo, ou seja, contar o povo, Davi demonstrou que estava dependendo mais dos recursos humanos, quantas pessoas ele tinha, do que da fé no poder de Deus. Além disso, o comandante de Davi, Joabe, até avisou ele que isso não era uma boa ideia, mostrando que o erro era óbvio. Terceiro, a soberania de Deus. Do ponto de vista teológico, a história também mostra que Deus é soberano, ou seja, ele controla tudo, inclusive o que acontece de errado. Em 2 Samuel, Deus permite que Davi cometa esse erro como parte de seu plano maior. Em 1 Crônicas, é Satanás quem incita Davi, mostrando que Satanás tenta as pessoas ao pecado. Já no calvinismo, a ideia é que Deus permite que as coisas aconteçam, mas os humanos ainda são responsáveis pelos seus erros. Então, mesmo que Deus tenha permitido o pecado de contar o povo, foi de Davi, e ele se arrepende depois de perceber o que ele fez. Quarto, consequências e perdão. Depois que Davi percebe o erro, Deus lhe dá 3 opções de punição, e ele escolhe confiar na misericórdia de Deus, deixando que o próprio Senhor decida. Mesmo sendo punido, Davi sabia que Deus era justo e misericordioso. No final, Davi oferece um sacrifício a Deus para pedir perdão, o que nos lembra que, para lidar com o pecado, é preciso arrependimento e expiação, algo que, para nós, é cumprido de forma definitiva por nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas, resumindo, Davi pecou porque ele confiou mais nos números do que em Deus. Essa história ensina sobre a importância de confiar no Senhor e mostra que o arrependimento é essencial quando erramos. Ou seja, por mais que às vezes as probabilidades, as métricas não estão ao nosso favor, mas devemos despertar o nosso homem interior, o nosso homem de fé, e acreditar em Deus, e acreditar no poder de Deus e não em nós. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo.